Amigos, o pau torou ontem em Brasília na acareação entre Vorcaro, o Banco de Brasília e o Banco Central. E eu vou te contar tudinho aqui nesse vídeo, mas deixe-me te dar uma dica importante para vocês. Vocês já perceberam que eu falo do Slim Ferver algumas vezes aqui nos meus vídeos, não é? E eu só falo do que eu confio e do que eu vejo funcionando de verdade. O Slim Ferver não é um termogênico comum, não é produto de farmácia e não é mais do mesmo. Ele tem uma combinação única e o grande diferencial é um mecanismo novo chamado ativação metabólica efervescente. Esse mecanismo foi criado para ativar a queima de gordura em quem já tentou de tudo, principalmente em quem sente que o metabolismo travou, que o corpo não responde mais como antes. E para entender o impacto real disso, dê uma olhadinha no depoimento de um amigo nosso, muito conhecido aqui, conservador como a gente, que também estava meio desacreditado. Esse produto aqui, o Slim Ferver, eu perdi 18 quilos em menos de 2 meses. Eu tinha chegado já a 105 quilos. Estou mostrando as imagens para vocês aqui, é de meses atrás. Eu tomei, me ajudou bastante. Então você que está precisando aí, perder alguns quilinhos ali para ter uma qualidade de vida melhor, nada melhor do que o Slim Ferver. Eu tive experiência própria, vocês podem observar, olha só, minha expressão mudou. A gente perde medidas aí de maneira rápida. Quer ter a oportunidade de ter um produto incrível, um pozinho efervescente, só para a gente terminar aqui? Você coloca na água, comeu aquela refeição gordurosa. Gente, toma, vale muito a pena, realmente é um produto sensacional. Para mim funcionou, eu tenho certeza que vai funcionar para você também. O que você viu aí não é sorte. É o efeito dessa ativação metabólica acontecendo no corpo. Agora preste atenção. Graças a Deus, a procura pelo Slim Ferver explodiu e o estoque está quase zerado. Quando acabar, acaba também esse desconto de 58%. Por causa disso, me liberaram apenas 17 kits promocionais. Então, se você quer emagrecer com saúde, recuperar sua boa forma e se livrar desse sobrepeso que te atrapalha, clique agora no link da descrição aqui do vídeo e garanta o seu kit com desconto e comece hoje mesmo. Não deixe para depois, porque pode ser tarde demais. O link na descrição do vídeo. Pois é, meus amigos, o pau torou ontem lá em Brasília na acareação do tal do Vorcaro com a galera do BC e também do Banco de Brasília, né? Teve bate-boca, teve confusão e tudo virou uma torta de climão antes mesmo da acareação começar, certo? Isso porque a delegada da Polícia Federal, a mesma que havia sido responsável pela prisão de Vorcaro há um tempo atrás, ela queria, evidentemente, como manda a lei, conduzir a acareação. E aí o que é que aconteceu? O juiz auxiliar do senhor Dias Toffoli simplesmente disse a ela que não, que quem iria conduzir era ele, porque o ministro assim havia determinado. E aí, como eu disse, antes mesmo de começar a acareação, já teve essa treta lá. E que só foi resolvida porque o juiz, insatisfeito, evidentemente, ligou para o patrão, né? O homem que manda em tudo, o Dias Toffoli. E o Dias Toffoli, entendendo a situação, viu que o negócio realmente estava ali descambando para uma torta de climão, falou, não, deixa a delegada conduzir, mas ela é obrigada a fazer as perguntas que eu enviei para o senhor, meu empregado juiz auxiliar. Então, ficou nisso aí, né? Nesse início. A delegada conduziu, mas ela foi obrigada a ler as perguntas que o Dias Toffoli havia encaminhado, certo? Bom, é óbvio que isso jamais poderia acontecer. Dias Toffoli jamais poderia ter metido o bedelho dele nisso aí. Por quê? Porque um juiz não pode produzir prova, galera. Em hipótese nenhuma, né? Ele estava, no final das contas, quando ele manda fazer as perguntas, ele meio que conduz a acareação e isso não é atribuição de ministro da Suprema Corte. Mas, nessa Suprema Corte que a gente conhece hoje em dia, tudo é possível, como a gente está vendo. Mas é muito curioso, né? Que, no final das contas,
No final da acareação, a imprensa está dizendo que quem ganhou foi o BC e o tal do Vorcaro saiu perdendo e o Banco de Brasília também. Bom, a gente precisa ter mais subsídios, mais informações a respeito para a gente saber quem ganhou e quem perdeu, porque afinal de contas, isso não está em segredo de justiça? Então como é que a imprensa sabe quem ganhou e quem perdeu? Como é que a imprensa já sabe, inclusive, algumas perguntas que foram feitas pelo Dias Toffoli? Saiu na imprensa. Então, é aquela coisa, né? No Brasil, as únicas coisas que de fato ficam em sigilo são as coisas relacionadas ao presidente Bolsonaro, entre elas o tal do Adélio Bispo, que ninguém nunca ouviu falar, saiu uma linha dos celulares, nem do Adélio, nem dos advogados que o representaram, que o representou lá na justiça. Mas enfim, é isso. Foi a maior confusão, o maior bate-boca e mais uma vez o Dias Toffoli envolvido aonde ele não deveria estar envolvido. Uma vergonha para a justiça, uma vergonha para o STF, mas eles já estão acostumados a passar vergonha. É isso, meus amigos. Eu quero ouvir a sua opinião. O que é que você achou desse bate-boca? O que é que você achou dessa baixaria antes mesmo de começar a acareação? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, cogite se inscrever no canal do Didi Red Pill no YouTube.